continuidade ao nosso curso de Excel básico, nessa aula vamos aprender as funções máximo, mínimo e média. Assim como eu tratei na aula anterior, eu vou estar explicando a sintaxe da função e exemplificando como ela funciona. A função máximo foi uma função criada para tirar o número maior de uma lista. Temos aqui uma lista de números, outra lista, outra. E como o exemplo trata aqui, são 3 números. Só que se tivéssemos 500 números, se você tem um controle de faturamento de vendedores e quer ver qual o vendedor que teve uma melhor venda, o que chegou mais próximo da meta. Então a função máximo ela foi criada nesse intuito de você coletar dentro de uma lista o maior número. A função mínimo é o menor número. A explicação é a mesma, só que ele vai coletar o menor número. E a média é uma soma. O programa faz uma soma de todos os números e divide pela quantidade de células. Vamos primeiro para a função máximo, para não complicar. Coloca o igual e escreve máximo. Quando você coloca máximo, ele está exatamente como está aqui em cima. Ou seja, a função ela é escrita, por incrível que pareça, com acento. Se você colocar sem o acento, não funciona. Eu vou colocar com acento. Ela já aparece aqui embaixo, o auxílio do Excel. A gente abre parêntese e seleciona a lista. Eu vou selecionar aqui de uma forma diferente para vocês verem que também funciona. Assim que você coloca a função, ele insere aqui a sintaxe da função. Como eu já disse o que é sintaxe na aula anterior, eu não vou estar repetindo para a gente não perder tempo. Inicia com máximo, abre parêntese, coloca o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número e assim vai. Eu disse também que os 2 pontos selecionam a lista de início ao fim. Então eu vou clicar na primeira célula, que está o valor 7, e arrastar até onde está a célula 3. Ele automaticamente pegou todas as células, certo? Eu fecho parêntese. E ele disse aqui que o maior número é o 7. Como vocês viram aqui, ficou uma seleção muito grande, indicando tabela 25, 629. Isso foi porque eu fiz uma tabela. Eu vou colocar aqui para facilitar a célula G12, H12 e I12 para vocês entenderem que também funciona. Aqui nessa barra de endereço aqui é a barra de fórmulas. Quando repouso o mouse, ó, o botão que apareceu aqui, barra de fórmulas. Nela são digitadas as fórmulas do Excel. Quando você digita aqui, automaticamente ela aparece aqui também. As células que eu disse foi G12, ponto e vírgula, I12, ponto e vírgula e H12. O resultado foi o mesmo. Eu peguei as 3 células do mesmo jeito. Vou pegar com os 2 pontos, da G12 até a H12. O resultado também foi o mesmo. Vou clicar e arrastar aqui. Vocês viram que na aula anterior funciona. E aí ele está distribuindo todas as células. A função mínimo, a mesma coisa. E também ela tem o acento no I, no primeiro I. Vou colocar já de G12 até H12. Eu estou dando prioridade a colocar sempre os 2 pontos ou até I12. E é G9 aqui.
G9 até a I9. Aqui, ó, G9 e 9. Eu estou dando prioridade a colocar os dois pontos para vocês verem que funciona e eu não preciso estar selecionando célula por célula. Vamos ver funções mais à frente que vamos ter uma lista de mais ou menos uns 20 números e eu não posso estar dando ponto e vírgula em cada número. Pegou o número 2, que é o menor. Vou clicar e arrastar aqui. Pronto. Tá aí todos os números menores de cada lista de função dessas. Vale salientar que a lista que ele está pegando é na horizontal. Aqui é a função média. Na função média, ela vai fazer uma soma, como eu disse antes, de todos os números e dividir pela quantidade de células selecionadas. Ou seja, se temos 3 células aqui, ele vai dividir por 3. Igual, volto a dizer, a média precisa do acento. Porque o Excel, como está no português aqui, ele vai pedir o acento. E se colocar média sem acento, a fórmula não funciona. Média de H12 até J12, fecha. Aqui ele somou 7 mais 2, 9, 9 mais 3, 12, dividido por 3, porque 3, 1, 2, 3 células, 4. Clicou e arrastou. Aproveitando que apareceu esse número aqui, a gente pode diminuir as casas decimais quando o número é real. Vem aqui, ó, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Eu vou clicar aqui e ele vai diminuindo, ó. Vou deixar só 2. Clica na célula, vai diminuindo para ficar 2 casas decimais. Pronto. Tá aí, não é difícil a função máximo, mínimo e média. São funções simples e a gente vai aumentar o nível de dificuldade ao decorrer do nosso curso.